Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 8. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Diga, único Senhor. Único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos seus ombros e prenda-as na testa. Oh glória! Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse momento da Tua palavra. Nós rogamos a Ti, Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha trazer clareza, Senhor, clareza naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. A clareza, Senhor, ó Pai, para esta mensagem tão poderosa para cada família nesse lugar. Senhor, nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um. Ó Pai, traz, ó Pai, do Teu mover, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar-se, por favor. O bom de morar em Campinas é que a nossa viagem é uma viagem tão longa, assim, de uma hora e pouco, mais ou menos. E Deus vai falando conosco, né, Verlei? E Deus falou conosco no primeiro dia da campanha. Pastor Lucas esteve aqui, falou que a família tem que estar ali na adoração diante do Senhor. Não existe outro lugar que nós podemos adorar a não ser na casa do Senhor e diante de Deus. Pastor Ademilson veio e falou que a família deve estar diante do Senhor e servir ao Senhor. Assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Ademilson foi usado por Deus para trazer essa palavra, que a nossa família servirá ao Senhor. E na terça-feira passada, o pastor Sebastião esteve aqui, pastor Antônio esteve aqui falando qual voz que você tem ouvido. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a sua própria voz? Ou você tem ouvido a voz do diabo? E trouxe uma palavra de fé aqui para a gente. E hoje, Deus foi trabalhando com a gente nesses dias. Ele vai e volta, vai para Campinas, volta para cá. Deus foi, Evelyn, a gente foi ouvindo. Cadê a Evelyn? A gente foi ouvindo esse louvor. E quando Deus coloca um louvor, o André tem que aguentar, o Verlei tem que aguentar, porque eu coloco no repeat e vai o dia inteiro ouvindo. Foi a viagem inteira de Campinas ouvindo. E Deus vai falando com a gente, foi ministrando com a gente. Que uma família, para ela se tornar uma equipe campeã, uma família de sucesso, ela precisa amar a palavra do Senhor. E veio esse louvor, né? Não tem como a gente estar em pé, a gente seguir ao Deus que projetou a família, se a gente não conhecer a palavra do Senhor. E a gente só conhece os projetos de Deus através da palavra dele, através da leitura e da palavra dele. Aí veio aqui Deuteronômio, né, Verlei? É por isso que Moisés, quando eles já estão no 5º livro da Bíblia, no Pentateuco, Moisés já traz essa palavra de Deuteronômio para reforçar a palavra, a lei para o povo que já estava numa segunda geração, porque aqueles que tinham saído do Egito, os homens já não estavam mais, eles já tinham morrido no deserto. Então Deuteronômio vem para que traga novamente essa palavra de reforço, essa palavra mostrando para o povo hebreu quem era Deus. E aí, nesse texto, Moisés chama o povo e diz: olha, ouçam, o Senhor, o seu Deus é o único Deus. Amém. Não é como lá no Egito. No Egito tinha muitos deuses, tinha muitas formas de adoração. Mas não, o Senhor, Ele é o único Deus. E Moisés chama o povo para esta verdade que diz: olha, ame o Senhor, o seu Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Único Senhor. Queridos, o nosso Deus. Diga comigo, meu Deus. Meu Deus. Diga, o nosso Deus. Nosso Deus.
Queridos, eles estavam lá no Egito sofrendo barbaridades, sofrendo castigo, sofrendo ali na escravidão, e Deus com mão poderosa tira eles do Egito, ainda com muita riqueza. Se você olhar os textos bíblicos, ver a tamanha riqueza que o povo hebreu saiu do Egito, e agora Moisés diga: olha para o Senhor, Ele é o único, poderoso, eterno, forte, grande, supremo, é o seu Deus, aleluia. Senão vocês estariam ainda lá no Egito sofrendo, mas foi a mão do Senhor que os tirou e trouxe para esse lugar de liberdade. Assim somos nós também, queridos. Se não fosse o Senhor ter nos alcançado lá na nossa miséria, lá na nossa dor, lá na nossa angústia, onde nós estávamos distantes do Senhor, lá foi o Deus Todo-Poderoso com seu amor e nos tirou, conforme diz lá em Colossenses, que o Senhor nos tirou do poder das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aleluia. O Senhor nos alcançou com a sua graça poderosa, nos alcançou com seu poder. Por isso que nesta noite, por isso que nós temos razão de adorar o Senhor constantemente, por isso temos motivos de glorificar, adorar, anunciar esse Deus que tudo pode, anunciar dentro de casa, porque muitas vezes é tão fácil falar aqui no culto, é tão fácil falar para um vizinho, mas dentro de casa, dentro do lar, onde você tem a sua família, a sua casa, como muitas vezes passa desapercebida a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente tem tempo para filmes, para WhatsApp, para todo o celular, para a correria da vida, para a agenda como um todo, mas para falar da Bíblia não tem tempo. E muitas vezes, querido, a gente pensa assim: vou fazer um culto familiar. Eu preciso reunir, vamos aqui, irmãos, isso com os filhos, né? Esposa, vem sentar, irmão fulano tal, vem cá, senta aqui. A criança já cansou, já fui, pai, já saí, não é? Mas se você fizer diferente, vamos cantar? A criança está brincando lá, está lá montando Lego, né? Pedro, você gosta de Lego? Está montando Lego. Está montando Lego lá. E aí o pai começa, mais o Rafael que toca aí, né, Rafael? Não é a gente que toca desafinado, mas a gente começa a cantar, não é? O único que é digno de receber. Já afinei já. A criança logo está cantando. Logo já está um culto de casa. Você lembra de um texto bíblico? Você lembra lá de Moisés? Você lembra tal? Pronto, formou a palavra do Senhor dentro de casa, queridos. Trouxe a palavra do Senhor para o seu dia a dia. Não é verdade, Gá? Sim, porque Deus é o único. Se nós não aprendermos a adorar o nosso Deus dentro de casa, como que nós vamos resplandecer Deus aí fora? Quando nós formos trabalhar, quando nós formos estudar, quando a gente for atender. Então a palavra do Senhor tem que estar em nós, para começar dentro de casa. Por isso que Deus criou lá em Gênesis homem e mulher. Olha o que diz aqui, com as nossas diferenças, mesmo sendo diferentes, Deus criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. E Deus criou homem e mulher para serem companhia um do outro. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva sozinho. Farei uma auxiliar que seja a companheira perfeita para ele. E nessa unidade, Deus pediu para nós o compromisso. Compromisso 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, aquele que nos resgatou do pecado, nos formou e nos juntou para que a gente leve o quê? A palavra de Deus para a nossa família. Por isso que a gente entende que nós somos uma equipe, porque uma equipe trabalha junto. Quando um não consegue, o outro está fazendo. E essa equipe, ela conversa um com o outro. Nós trouxemos esse versículo aqui, a base de Deuteronômio, para mim está muito claro a comunicação. Como a comunicação precisa estar acontecendo dentro de casa. E essa comunicação, muitas vezes, ela é não verbal.
Às vezes os nossos gestos, nosso olhar, as nossas caretas, elas falam muito dentro de casa. E a palavra do Senhor, ela tem que estar resplandecendo. A música que, né, acabamos de cantar o louvor. A tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Às vezes você não lembra um versículo, talvez você não lembra para pronunciar, mas o seu comportamento vai resplandecer o que está dentro do seu coração. Eu lembro quando o André está aqui conosco, ele era pequenininho, todas as noites o Verley orava junto com ele e acrescentava um versículo. Começou com um versículo. Depois, a cada noite por noite, foi acrescentando 2 versículos, depois 3 versículos. Chegou uma noite que chegou a 15 versículos. E ele repetia todos os versículos, os 15 versículos, todas as noites. E isso a gente tem como resultado que o André ele é ótimo em memorização. Ele tem uma memória de guardar coisas, guardar números, endereços. Que a memória dele, ali já foi criada uma memória da palavra do Senhor sobre a vida dele. Então, que memória nós estamos criando na vida dos nossos filhos? Qual memória que nós estamos deixando de legado para eles quando nós não estivermos mais aqui? E olha o que diz em Efésios 1, 7, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Salmo 100. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Fala assim, eu creio. Eu creio que eu fui escolhido por Deus. E eu faço parte do seu rebanho e do seu pastoreio. O que é o pastor, gente? É o pastor que dirige as ovelhinhas. Então nós somos dirigidos por quem? Pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos norteia, a que caminho a gente deve andar. É a palavra do Senhor que nos ensina sobre os nossos comportamentos dentro da nossa casa e por onde nós passamos. E você falando de comunicação e muitas vezes ela é não verbal. Hoje, quando a Eliana estava lá lavando a louça, né, do almoço, ela estava lavando a louça, eu cheguei na hora exata, queridos. Foi. Na hora exata, porque... Foi mandado por Deus. Faltavam as panelas para lavar e ela, 15 minutos antes de atender o próximo paciente. Não ia dar tempo. Então eu falei, pode deixar que eu termino aqui. Pode deixar que eu termine com essas panelas. Não foi pode de atender. Deus, gente. É enviado por Deus. Então não tem como a gente não ver uma equipe funcionando. A equipe funciona assim, deixa pra lá, não. O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Aí eu vim na estrada falar, glória a Deus. Falei, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Você prestou atenção que faltava ainda. O pior, gente, eram as panelas. Acho que eram umas 3, 4 panelas ainda. E ele lavou, né? Lavou bonitinho. Percebe como que é a comunicação? Percebe como é ter um olhar empático, um olhar que você olha para o outro e fala, que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Em que eu posso estender as mãos? E isso é o reflexo do poder de Deus em nossas vidas, que se manifesta dentro de casa, que se manifesta nas pequenas coisas. Porque se não for o poder de Deus, se for o padrão desse mundo, que é egoísta, um padrão desse mundo que está, o homem, está a mulher em cima de todas as coisas, fala, se vira aí, não tem nada a ver com isso, você que se atrasou, eu não estou nem aí. Já pensou, queridos? Nossa, eu vou ficar chorando. Percebe? Mas por causa da graça de Deus em nossas vidas, nós podemos ser um homem diferente, podemos ser uma mulher diferente, que trata o lar de forma que seja uma paz, que faz do lar algo como um pedacinho dos céus, que faz do lar um lar de paz, um lar de alegria, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Amém, queridos? Amém. Ame o Senhor, o seu Deus. Olha só, Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Diga, de todo o meu coração. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De toda a minha alma. De todas as minhas forças. De toda a minha força. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Olha que tremendo isso. Olha que declaração e que responsabilidade sobre nós. O Senhor nos alcançou. O Senhor derramou sobre nós o poder, a graça, nos restaurou, nos curou. Agora vem a palavra do Senhor dizendo, ame o Senhor.
Ame o Senhor com todo o seu coração. Quando fala coração, aqui está falando pensamentos, está falando as ideias, está falando as emoções, a nossa consciência. Ou seja, lá em Colossenses capítulo 3 diz: pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto, da onde vem o poder de Deus. Pense naquilo que o Senhor pode fazer pela tua vida. Pense naquilo que o Senhor pode fazer pela tua família. Muito obrigado, irmã. Pense naquilo que o Senhor pode realizar na tua casa. Isto é, adorar ao Senhor com os pensamentos, porque nos pensamentos, né, acontecem as grandes batalhas. É nos pensamentos que acontece a primeira semente que vem da nossa própria carne, ou uma seta maligna dizendo: não dá atenção para isso não, desista disso, olha a sua esposa como que é, olha seus filhos, olha a grama do vizinho, é bem melhor, olha outra coisa que é muito melhor. Tudo vem a partir de uma ideia, não é? A partir de uma ideia acontecem muitas coisas se nós dermos atenção. Diz uma frase que um passarinho pode passar sobre a sua cabeça, mas não pode fazer ninho. Porque se um pensamento chega, e um pensamento que é contrário à palavra do Senhor, contrário a amar o Senhor, e se nós acatar esse pensamento e começar a alimentar esse pensamento, logo vai estar uma confusão dentro de casa. Por isso, queridos, nos pequenos detalhes nós temos que vigiar. Um pensamento, é só um pensamento. É só um pensamento que fica vagando nas ideias, na cobiça, na fantasia. Ninguém está vendo, é só um pensamento que depois gera um comportamento, depois gera uma ação. Se vem esse pensamento, mude esse pensamento. Se eu falar para você, não pense num elefante cor-de-rosa, você pensou? Mas eu falei para você não pensar. Percebe? Mas agora eu falo assim, agora pense num leão muito bravo. Você pensou agora. Como nós temos poder de mudar os nossos pensamentos. Não temos poder de mudar muitas coisas, mas nossos pensamentos nós temos como mudar. De repente vem um pensamento de fantasia. Mas eu posso pensar na palavra do Senhor, que diz: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu te amo. Senhor, guarda meu pensamento. Percebe como nós podemos mudar os nossos pensamentos? Por isso que a palavra do Senhor diz: ame o Senhor com todo o seu coração. Ame o Senhor com todos os seus pensamentos. Amém, queridos? Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, diga assim: Senhor, guarda os meus pensamentos, eu consagro a Ti os meus pensamentos, Senhor. Aleluia. E por isso que João 14:15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Qual a prova de que eu amo ao Senhor? Obedecer os mandamentos do Senhor. É fácil? Às vezes não. Não é fácil, mas se é um mandamento do Senhor, se a palavra está falando, me amem e obedeçam os meus mandamentos, Ele vai nos dar força. Ele sabe, porque nós não estamos sozinhos. Olha eu de novo, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos dá força para falar: vai, você vai conseguir, você vai vencer essa batalha, você vai conseguir ser um homem exemplar dentro da sua casa, você vai conseguir ser uma mulher exemplar dentro da sua casa, e assim Deus vai nos dando essa força, dia após dia, a gente vai vendo as misericórdias do Senhor sobre nós. A gente só sobrevive por causa dessas misericórdias do Senhor, porque não existe ninguém perfeito, gente. Não existe nenhum, e não é o título, né, pastor Emerson? Não é o título que nos faz perfeito, mas é a palavra do Senhor em nós, é a presença de Jesus Cristo em nós, que faz com que a gente chegue, talvez, nessa perfeição, e ainda através de Jesus Cristo. Porque o Senhor, Deus, Ele nos olha através de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E amar a Deus acima de todas as coisas é guardar a palavra dEle no coração.
É esconder a palavra dele no nosso coração. Olha o que diz aqui Deuteronômio 6:6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Como que a palavra do Senhor vai estar no nosso coração se a gente não ler a palavra do Senhor? Como que a palavra do Senhor vai estar no nosso coração se a gente não tem tempo para ler a palavra do Senhor? E a gente só conhece Deus através da palavra dele. Não tem como, não existe uma magia, não existe algo que você vai adorar, que você vai se prostrar e ali você vai receber a palavra. Não, a palavra do Senhor, ela está escrita, a palavra do Senhor, ela está revelada. A palavra do Senhor está aqui nas nossas mãos. Amém. Aqui no nosso Brasil não é proibido a gente de ler a palavra do Senhor. Nós temos a nossa casa nas nossas mãos. É inculcar, é guardar a palavra do Senhor, para eu não pecar contra o Senhor. Só queria dar um exemplo aqui da Que palavra do susto. Senhor. Uma voz assim. Quando nós não tínhamos WhatsApp, nem smartphone, nem smartphone para ter o aplicativo da Bíblia, lembra, você vai lembrar, que eu comprei uma Bíblia pequenininha, era desse tamanhozinho, né, que chamava de Espadim, era desse tamanho, e eu colocava no bolso, e eu fiz um propósito de ler 1 hora, na verdade é dar 10% do dia em leitura bíblica, naquele tempo. Então, a cada hora, eu lia 6 minutos. Olha como eu era metódico nisso. Cada hora tem 60 minutos, então cada hora eu lia 6 minutos. E aí eu pegava aquela biblinha, ia lá no banheiro, abria a biblinha, lia 6 minutos. Na próxima hora, eu lia de novo, mais 6 minutos. Em 3 meses eu li a Bíblia, queridos. Olha que tremendo. Fez até uma planilha, Fiz né? uma planilha para não perder o controle. Mas hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem no celular. Hoje tem a palavra do Senhor no aplicativo aqui, Your Version, que é a Bíblia, o aplicativo, que a gente consegue ouvir. Quantas vezes eu estou dirigindo, fazendo alguma coisa, estou ouvindo a palavra do Senhor. Hoje mesmo eu peguei a palavra do Senhor para ler o Salmo 115, 119, parece tão grande, mas começa a ouvir, você começa a meditar. Como nós temos instrumentos hoje para ler a palavra do Senhor, queridos, para se alimentar da palavra do Senhor. Ah, mas não tenho tempo, a vida é corrida. Queridos, a maior preciosidade que nós temos para as nossas vidas está na palavra do Senhor, porque é na palavra do Senhor que alimenta a nossa fé, é na palavra do Senhor que nós temos as promessas do Senhor, é na palavra do Senhor que o Senhor nos confronta, é o espelho que faz a gente olhar, Senhor, como eu dependo de Ti, como eu necessito da Tua graça, mas é a palavra que vai produzindo vida. Sim. Amém, queridos? Por isso, leia a palavra do Senhor, não dá tempo, ouça a palavra do Senhor, é gratuito, esse aplicativo é gratuito, basta baixar e ler. Quem tem celular aqui, levanta a mão. Olha só, seria a pergunta ao contrário, quem não tem celular, né? Talvez alguma criança, talvez toda criança tem também. Percebe como a gente precisa e tem em nossas mãos instrumentos para se alimentar da palavra do Senhor? Uma coisa que a gente tem o privilégio em ser mulher, porque nós fazemos parte do grupo da UFEBRAC, né? Cadê a Simone? Nós fazemos parte do grupo da UFEBRAC. Lá no grupo da UFEBRAC, a gente já acorda com a irmã Vilma enviando versículos. Versículo da Bíblia. Gente, olha, já aproveita, já abre o celular, já vê lá o versículo que a irmã Vilma. Olha, tem muitos anos que a irmã Vilma posta, porque nós mudamos para Brasília, eu saí do grupo, nós voltamos para cá, voltei para o grupo, a irmã Vilma continua lá, sendo fiel, enviando para as mulheres, todos os dias o versículo da Bíblia. Já aproveita ali, sabe, antes de sair da cama, já pega, já olha, já lê. E a Simone tem colocado também a leitura bíblica diária. Então já pega aquela leitura da Bíblia, já tem ali, já direciona. E às vezes a gente fica pensando, mas eu leio, eu não entendo nada do que eu leio da Bíblia. São palavras tão difíceis. Eu já li a Bíblia, não sei quantas vezes, mas eu já li em várias versões da Bíblia. E a Bíblia mais gostosa que na época eu gostei de ler era da linguagem de hoje,
que é uma linguagem mais conhecida, mais fácil, mais gostosa de ler. Já li uma Bíblia também que era toda marcadinha o dia que você tinha que ler. Já li a Bíblia colorida, dos versículos coloridos ali. Então, ache uma Bíblia que você encontre, que você goste daquela leitura. E aí, no andar dessa nossa jornada 2, atendendo famílias, a gente foi percebendo que as famílias, parece que elas estão se destruindo, estão se desfazendo, porque elas não conhecem a palavra do Senhor. Às vezes a gente olha, mas feliz se essa pessoa olhasse para Jesus, se essa pessoa falasse com Deus o que eles estão sentindo, se essas pessoas clamassem pela vitória de Deus, não seria desfeito um casamento, não seria destruído uma família. E a palavra do Senhor fala, por que os casamentos são destruídos? Por causa da dureza do coração. E é a palavra do Senhor que amolece o nosso coração. É a palavra do Senhor que amolece o coração duro de um homem, o coração duro de uma mulher, o coração duro de um filho. Às vezes eu falo, Eliana, eu não tenho palavra de oração, não sei o que orar, não sei como orar. Ore a palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor com seus filhos. Eu lembro que de pequenininha, não sei se a Sara lembra, mas de pequenininha, a gente ia dormir à noite, a gente tinha que recitar o Salmo 23. Lembra, mãe? A gente falava, bença mãe, bença pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos os dias, né, mãe? Todos os dias. E eu lembro que a minha mãe fez a gente decorar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a gente recitava aquele Salmo 91 inteiro. Então, mal nenhum vai alcançar a tua tenda. Seta nenhuma te alcançará ao meio-dia. Seta nenhuma te alcançará, porque você está protegido debaixo das asas do Senhor. Debaixo daquele que é onipotente, onisciente. E às vezes a gente não tem palavra de oração. Às vezes a gente não tem uma palavra para dar para o filho. Mas é a palavra do Senhor que pode ser recitada na nossa boca. Às vezes a gente sabe cantar uma música lá de fora, mas a gente não sabe cantar os salmos do Senhor. Às vezes a gente sabe recitar uma poesia, mas a gente não sabe recitar um salmo do Senhor. Então a tua palavra eu escondi para não pecar contra ti. Porque se eu esconder a tua palavra em mim, Senhor, quando eu andar aí pelo mundo, vai resplandecer o quê, igreja? Vai resplandecer a palavra do Senhor. Não é a Eliana que tem que aparecer, mas é a palavra do Senhor que tem que aparecer em mim. E olha o que diz aqui no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. As portas estão fechadas, mas o Senhor está com você. As portas estão fechadas, mas o Senhor fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Glória a Deus. Não tem a quem recorrer, o Senhor fala, clama a mim e eu lhe responderei. Eu darei descanso para a tua alma. Amém. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz andar em passos verdejantes. Ele te faz beber das águas cristalinas. Aleluia. Recebe essa palavra do Senhor sobre a tua vida e declare essa palavra do Senhor todos os dias. Ela que nos alimenta, ela que alimenta os nossos pensamentos. Está com ansiedade? Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Eu lembro que em momentos de grandes batalhas, eu lembro lendo esse versículo aqui de Salmo 18, com teu auxílio posso atacar uma tropa. Olha só, com meu Deus posso transpor muralhas. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro, queridos, andando pela casa e declarando esse versículo. Com meu Deus eu posso saltar muralhas. Com meu Deus eu posso saltar muralhas. Com meu Deus eu posso avançar e vencer. E a palavra do Senhor, ela produz efeito, porque ela não volta vazia, diz o profeta Isaías. A palavra de Deus não volta vazia, queridos. Declare a palavra do Senhor. Aleluia. Porque ela é viva em nossas vidas. Amém, queridos?
E ainda tem um versículo desse Salmo 18 que diz que é meu Deus que me reveste de forças e torna perfeito o nosso caminho. Amém. A gente sai daqui da igreja que nem doido, assim, declarando a palavra do Senhor no carro. E a gente vai, é Deus que nos reveste de força e torna perfeito o nosso caminho. A gente precisa acreditar, isso é fé. E a fé, ela vem do ouvir por onde? Pela palavra do Senhor, isso é fé. Amém. E aí a gente vai sendo alimentado pela palavra do Senhor. Aí eu estava falando, nessa jornada, a gente foi percebendo que as famílias parece que não oram. Eu estava falando, sabe de tudo, mas não conhece a palavra do Senhor. Por isso que nasceu o nosso devocional 365 Gotas de Amor, pela necessidade que nós vimos nas famílias. Porque pelo menos aqui tem um versículo para o casal ler a dois. Pro casal, às vezes o casal não consegue conversar, não consegue se comunicar, mas a hora que ler um versículo, ele vai conversar, eles vão refletir. A gente espera, porque já acontece de casal. A gente não consegue ler não, Helena, porque a gente começa a ler, a gente briga. Gente, olha isso, porque começa o quê? Mexer em feridas, que são ali embaixo do tapete, escondidinhas, que às vezes é melhor não mexer, mas a palavra do Senhor, ela vem, ela cutuca, ela mexe. Sabe por que ela vem? Porque a palavra do Senhor nos ama, e Deus não quer que a gente pereça. Então a palavra vem para sarar essa ferida. Não fica sofrendo, sabe? Com feridas do passado, com feridas ali que estão te machucando, com traumas lá ainda, lá tão longe de tantos anos, porque não pode tocar, porque senão vai ferir, vai magoar, vai mexer. Mas é mexer que vai sarar. É mexer que vai curar. E a palavra do Senhor cura. Amém, igreja? Amém. Fala assim, eu recebo. Eu recebo a cura. A cura. Pela palavra. Pela palavra. Eu recebo. Eu recebo a cura. A cura. De traumas. De traumas. De rejeição. De rejeição. De abandono. De abandono. E eu recebo. Eu recebo o amor de Deus. O amor de Deus. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Transmita a palavra do Senhor para as próximas gerações. Era essa a ordem de Moisés para os pais, para que a palavra do Senhor nunca fosse esquecida. Naquela época não tinha livro escrito como nós temos com tanta facilidade hoje. Então a transmissão oral do pai para o filho, do filho para o neto, neto para o bisneto, era a forma com que a palavra do Senhor era transmitida de gerações a gerações. Por isso que Moisés escreve assim: ensine-as a palavra do Senhor com persistência aos seus filhos. Não é um dia, não é a qualquer momento. Não é só na escola bíblica infantil, que é tão importante, né? Mas não é só aqui. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre a palavra do Senhor quando você estiver sentado em casa, quando estiver assistindo televisão. Olha, tá vendo? Tá vendo esse filme? Tá vendo essa cena? A Bíblia diz isso. Olha que interessante. Está vendo essa situação? A Bíblia relata essa situação. Converse quando você estiver sentado em casa. Converse com a palavra quando você estiver andando pelo caminho. Converse quando você se deitar e quando se levantar. Parece simples, pastor Emerson. Parece simples, mas se o camarada, se o pai não está cheio da palavra, como é que fica, pastor Israel? Por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra, para que o pequeno, quando for crescendo, já sendo alimentado pela palavra do Senhor. Aleluia! Nós usamos ainda, na época, né, André, como que era VHS? Era VHS? Né? Usava lá os desenhos infantis. Hoje tem tanto no YouTube, a criançada já acessa, né, Fabiola? Já tem no YouTube, fácil, mas na época era VHS. Tem mensagens, tem princípios que foram transmitidos quando o André tinha 5, 6 anos, que hoje não esquece, está claro na mente dele, ainda aquele texto, aquele vídeo. A palavra do Senhor diz: insista com perseverança, insista, inculque, coloque a mensagem do Senhor na mente da criança. Queridos, porque a televisão, porque
as informações, porque tudo que acontece nesse mundo não é só uma propaganda. Veja quanto somos bombardeados por propagandas. É só olhar quem assiste TV na Copa. Quanto foi bombardeado de propaganda das bets, uma hora atrás do outro, uma atrás do outra. É insistência, olha, vai. Nós precisamos paz, nós precisamos insistir, persistir, falar da palavra do Senhor o tempo inteiro. Fale da palavra do Senhor na sua casa, fale da palavra do Senhor para os seus filhos, para os seus netos, para os bisnetos. Declare a palavra do Senhor, queridos, aleluia, para que a criança fique gravada, fique na criança, a mente da criança fica ali registrada a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, olha, no Salmo 78, versículo 4, diz: não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguintes os feitos gloriosos do Senhor, em seu poder, em suas maravilhas. Desse modo, cada geração colocaria a sua esperança em Deus, e não esqueceria dos seus feitos maravilhosos, mas obedeceria os seus mandamentos. Aleluia. Pais, testemunhe aos seus filhos o que Deus fez na tua vida. Testemunhe aos seus filhos o que Deus realizou na tua casa. Testemunhe aos seus filhos o que Deus realizou, para que ele tenha esperança no Senhor, para que ele olhe para você e fale: realmente Deus é Deus, porque olha, cuidou do meu pai e da minha família, e vai cuidar de mim também. Aleluia, glória a Deus. Por isso, queridos, fale da palavra do Senhor, em vez de xingar, em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de ofender, em vez de usar palavras mundanas. Esqueça isso, use a palavra do Senhor para a sua casa, para os seus filhos. Diga: eu te abençoo, meu filho, você é uma bênção. Eu te abençoo, menina, você vai ter um lar abençoado por Deus. Eu te abençoo, garoto, você vai ser profeta do Senhor nessa casa. Aleluia. Use a palavra de Deus para declarar bênção sobre a sua casa. Aleluia. Declare sobre o menino, sobre a menina: você não vai se desviar do caminho do Senhor. Você vai andar por caminhos muitas vezes desafiadores, mas não irá se contaminar, não irá cair em ciladas do diabo, porque o Senhor irá te guardar. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Se tiver alguma situação que te desafronta, que você sentiu que saiu do seu controle, abrace, acolha, ore, não expulse, não condene. Pai, mãe, cuide desse filho, cuide dessa filha com o amor de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos assistir um vídeo agora de uma criança falando que ela quer ser igual ao pai dela quando ela crescer. E nós vamos ver o quanto que os filhos olham para nós e eles esperam algo de nós. Existe uma grande responsabilidade nas nossas mãos. E como que nós estamos usando essa responsabilidade dentro da nossa casa? Como pai, como mãe, ou talvez como avô, bisavô, né, pastor Costa? Pastor Israel, bisavô. Como que nós estamos usando essa palavra ao Senhor? O Senhor nos deu um privilégio de entregar tesouros na nossa mão. E como que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Vamos ver, queridos. Um dia eu fiquei olhando os homens da igreja. Eu vi o pastor, vi os diáconos, vi os homens cantando, vi os pais sentados com seus filhos. E fiquei pensando, o que faz um homem ser um homem de verdade? Porque meu pai trabalha muito, sai cedo, volta cansado, às vezes eu já estou até dormindo. Mas sabem uma coisa? Eu nunca esqueço quando ele chega em casa e dá um beijo na minha mãe. Eu gosto quando ele pergunta: como foi seu dia? Eu gosto quando ele ri com a gente. Eu gosto quando ele faz as orações antes de dormir. Eu gosto quando ele segura a mão da minha mãe, quando ele me leva para a igreja, quando ele canta, mesmo cantando meio desafinado.
Eu gosto quando ele pede desculpas, porque aí eu aprendo que um homem também pode ser humilde. Eu gosto quando ele abre a Bíblia, É a tua palavra e luz para o meu caminho. porque parece que Deus fala com ele e depois como fala com a nossa casa. Meu avô diz que um homem forte não é aquele que grita mais alto, é o que ama mais. O pastor falou domingo que Deus procura homens segundo o coração dele. Aí eu fiquei pensando, talvez seja por isso que eu gosto tanto de andar perto do meu pai, porque quando eu ando perto dele, eu aprendo como um homem deve viver. Quando eu crescer, eu quero trabalhar igual meu pai. Quero cuidar da minha família igual meu pai. Quero amar minha esposa do jeito que ele ama minha mãe. Quero servir a Deus como vejo os homens da minha igreja servindo. Porque um dia, meu filho também vai olhar para mim e eu quero que ele diga: pai, eu quero ser igual a você. Porque um homem nunca joga sozinho. Ele sempre está formando uma equipe. E a primeira equipe é a sua família. Glória a Deus. Somos uma equipe campeã, amém, Glória igreja? a Deus. Somos campeões, porque Jesus Cristo está conosco e Ele nos faz Eu campeões. quero agradecer ao Pedro que fez a voz aqui, né, junto com a família. Obrigado, viu, Pedro? Narrador, né, Verlê? Vamos ficar em pé, igreja. Vamos orar agora, debaixo dessa palavra. Deuteronômio 6:8 diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Olha aqui o que a gente viu. A testa representa, os braços representam as ações. Que possamos ter ações e comportamentos. Tudo o que fazemos deve estar submetido à vontade de Deus. A testa representa a mente, os pensamentos, os valores e as decisões. Antes de agir, é preciso pensar segundo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, queridos?